Boa tarde, pessoal. Eu resolvi fazer esse vídeo para explicar possíveis obras que poderão ser feitas quando a água do Rio Grande do Sul abaixar, né? Quando essa enchente, essa catástrofe terminar, o Estado vai ter que tomar uma série de medidas e uma série de obras vão ter que ser feitas para conter novas enchentes. E aí eu não estou dizendo obra de reconstrução, pontes, estradas, são obras de infraestrutura para conter ou minimizar os efeitos de uma enchente ou de uma chuva, como que aconteceu há semanas atrás, né? Para isso, é importante a gente entender um pouco do relevo do estado do Rio Grande do Sul. Então, na nossa frente tem um mapa aí do Rio Grande do Sul, onde nós vemos três regiões bastante distintas do ponto de vista do relevo, da altitude média de cada local. Então, nós temos aqui, ao norte, né, toda a Serra Gaúcha, onde nós vamos ter aqui as cidades de Garibaldi, Carlos Barbosa, Caxias do Sul, Farroupilha, enfim, entre outras cidades, né, que é a chamada Serra Gaúcha. Aqui mais ao sul, já quase com a fronteira aqui com o Uruguai, nós temos uma outra região com a topografia mais elevada, tá certo? E bem no meio do estado, um grande vale, uma grande região cuja altitude não ultrapassa os 100 metros de altura, que é todo esse vale aqui, na cor que está aqui representado no mapa, com essa cor verde. E aqui vai estar Porto Alegre e a cidade de Canoas, que foi a região, vamos dizer, mais afetada. Óbvio que o estado inteiro sofreu com essa enchente, né? E aqui, nessa região, está a maior parte da população, inclusive, do Rio Grande do Sul. Cidade de Novo Hamburgo, Gravataí, Viamão, Eldorado do Sul, além da cidade de Porto Alegre. Bom, nós vamos ver esse mesmo mapa. Bom, a cidade de Porto Alegre, ela tem a conexão aqui com o Rio Guaíba. Todos esses rios vão desaguar aqui na Porto Alegre, na Lagoa dos Patos, e depois a saída da água toda desses rios para o Oceano Atlântico. Aqui é o mesmo mapa, só que de uma característica esquemática, para facilitar a nossa compreensão, né? E a gente verificar como é que as águas que caem aqui no estado, como é que elas são drenadas. Bom, primeiro, essa linha em vermelho aqui divide a bacia, todos os rios que nascem e correm nessa região do estado, eles vão acabar desaguando no estuário do Prata, lá entre a Argentina e o Uruguai. E dessa linha vermelha para cá, ou seja, toda essa região, ela é drenada basicamente por intermédio desse rio, que é o Rio Jacuí. Ou seja, todos os rios que nascem aqui no alto da serra, eles correm pela serra, né, nessa área mais elevada, mais montanhosa, e vão desaguar nesse rio, que é um rio típico rio de planície. Ou seja, um rio com uma velocidade bem mais lenta, e uma condição também, em termos de recepção de sedimento, muito maior do que dos rios que correm aqui. Todos esses rios vão se juntar aqui no Rio Guaíba. Porto Alegre está bem aqui, ou seja, Porto Alegre é a confluência de todos os rios, praticamente todos os rios dessa bacia. Então ela recebe uma quantidade imensa de água. Toda essa água entra pelo Rio Guaíba e vai sair aqui por esse canal que faz a conexão com o Oceano Atlântico. E aqui está a Lagoa dos Patos. Bom, o que tem de solução? O que é possível ser feito para essa tragédia não acontecer mais? Vamos dar uma olhada nessa foto aqui de satélite. A gente vai ver basicamente uma condição. Esse rio Jacuí, que é o rio que corre aqui por essa planície, imensa planície aqui no meio do estado, como a gente viu, a gente não vê mais praticamente cobertura vegetal nesse rio. Dá para ver claramente o que acontece nessa foto, acontece praticamente ao longo do rio todo. Bom, então a primeira coisa que a gente deveria propor, né, entre várias outras obras que a gente vai ver, é voltar a reflorestar as margens desse rio. Essa é a primeira. Por quê? Porque é óbvio que nós vamos ter condição, a própria vegetação, conter uma grande parte dos sedimentos que iriam cair aqui nesse rio, e que agora vão ficar contidas ali na mata. Ou seja, o rio notoriamente ajuda a proteger as margens do rio contra assoreamento. Por último, vamos ver o que a gente poderia fazer. Vamos começar aqui pelos rios que nascem aqui no alto da serra. Como eles têm uma velocidade grande e uma diferença de cota entre o ponto mais alto e o ponto mais baixo aqui, quando ele chega aqui nessa grande planície do estado do Rio Grande do Sul, é possível que a gente faça. Já existem uma quantidade grande de barragens nesses rios todos, mas onde é possível se fazer uma barragem, deve ser proposto uma. Por quê? Porque uma barragem é uma das melhores maneiras de você conter uma onda de cheia. Então, para todos esses rios que estão aqui, a melhor situação a conter essas águas, ou seja, conter
essas ondas de cheia durante um período chuvoso mais severo, é o que? Você trabalhar com os reservatórios num nível mais baixo e quando a água vier, você tem condição de estocar essas águas. Se você interligar de uma maneira sistêmica todos esses reservatórios, eles vão fazer com que esse rio Jacuí aqui, num período de grande chuva, receba uma quantidade de água muito menor. Então, essa é a primeira situação. Construção de barragem onde for possível construir uma. No rio Jacuí, a construção de barragem ela é possível, só que como ele é um rio de planície, ou seja, desse ponto aqui em Porto Alegre até esse ponto aqui onde praticamente ele está nascendo, a gente viu no segundo mapa, que ele tem uma diferença de cota de 100 metros. Então, qualquer barragem que for feita nesse local, é possível fazer? É possível. Só que vai alagar uma região muito grande. Então, não é o ideal. O que seria conveniente é em cada ponto onde for possível construir um lago artificial, é recomendado. Por quê? Porque num período de grande chuva você consegue drenar essa água para dentro desses lagos. Se você mantiver ele num nível mais baixo ao longo do período de seca, ou seja, usar essa água inclusive para questão de irrigação e tudo mais, você vai ter no período de chuva, onde as chuvas são mais frequentes, esses reservatórios todos, esses lagos todos, com uma cota mais baixa, pronto para receber uma onda de cheia, vindo dos rios da serra e também dos rios do próprio região da água de chuva, que cai aqui ao longo dessa serra mais ao sul, quanto a água que corre ao longo dessa imensa planície. Então, bom, a terceira ação a ser feita, a gente já falou, é reflorestar principalmente essa planície aqui, né? Esse rio de planície que é o rio Jacuí. Mais uma ação possível. São dois importantes canais que ajudam a escoar a água que chega aqui na região de Porto Alegre e Canoas, que é a dragagem desse primeiro canal e depois a dragagem do segundo canal, mais ao sul, que é exatamente a saída aqui da Lagoa dos Patos para o Oceano Atlântico. Essa é uma situação bastante cara, uma solução bastante cara, mas uma solução possível. E por último, é uma solução também cara, ela tem um impacto ambiental que deve ser muito bem avaliado, mas é a construção de canais, 1 ou 2 canais, além do que já existe naturalmente. Que faria com que a água aqui que cai aqui na Lagoa dos Patos teria uma condição de escoamento muito mais rápida, muito mais eficaz do que a que acontece hoje em dia. Então é isso, pessoal. Espero ter conseguido explicar um pouco do problema e principalmente pensar em soluções para que essa tragédia não se repita. Um abraço.